A base do nosso encontro de hoje é esse momento aqui. Jesus estava em Cafarnaum, está em Lucas. Os evangelistas escreveram essa passagem. Eu escolhi a de Lucas porque ele é médico, entendeu? E ele dá uma conotação mais interessante quando ele fala no momento em que Jesus, tá certo? Ok? Vamos dizer assim, é liberado dele o magnetismo do mestre, né? Então ele estava em Cafarnaum, e aí Jairo, que era lá da sinagoga, né, o chefe da sinagoga, estava com a filha doente, e foi até Jesus pedindo ajuda para Jesus, para ele poder impor as mãos na filha dele que estava doente. Logicamente que a sinagoga ficava dentro da cidade, né, e Jesus teve que atravessar a cidade. E quando ele estava atravessando a cidade, eis que uma mulher com 12 anos, né, doente, sangrando, ok? Se aproximou dele, e quando se aproximou dele, não conseguiu se aproximar por causa da multidão, que ele estava atravessando a cidade de Cafarnaum, mas ela conseguiu tocar nas vestes, ok? E aí Jesus, alguém me tocou. Os discípulos disseram, mas Senhor, está todo mundo aqui te tocando, né? Mas alguém tinha tocado diferente. Então, Lucas escreveu assim: quem me tocou? Mestre, a multidão te aperta e te oprime. Alguém me tocou porque eu percebi que saíra de mim uma virtude. Uma virtude. Então, todo o processo nosso desse encontro é exatamente esse, tá certo? As virtudes que há dentro de cada um de nós. Alguém tem alguma dúvida que todas as virtudes divinas estão dentro de você? Todas. 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 Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus criou todos nós à sua semelhança. Ele é o quê? O amor e a inteligência suprema. Tudo bem? Então as virtudes estão aonde? Dentro de nós. Agora, em estado latente, que cabe a nós desenvolvê-las. Está claro? Está claro? Tá certo? Então, quem já conhece isso já sabe. Por exemplo, eu amanheci angustiado, estou angustiado. Peraí. Deixa eu tirar uma virtude aqui de calma, está dentro de mim. Então eu tiro a minha virtude de calma e enfrento a minha angústia. Mas a minha angústia é ansiedade. Ou eu posso dizer assim, né? Eu posso reclamar o dia todo, vai resolver? Não. Mas eu posso trabalhar uma virtude de calma que está dentro de mim. Entendeu? Então esse é o trabalho que nós precisamos fazer. Esse é o aprendizado que nós precisamos empreender para sofrer menos, ok? E para viver melhor. Então, né? Saiu de mim uma virtude, uma força, uma luz, uma virtude, ok? Uma virtude magnética. Né? Então, essa vai ser a base do nosso encontro, tá bom? Uma virtude. Nós aprendermos a projetar nossas virtudes. A pessoa está de cara feia, você manda um sorriso. Uma virtude. Tudo bem? Não, no caso dele não, porque ele é o amor. Então vamos lá. Ele é o amor. O amor, tá certo? Ele serve, né? Ok? Quando a mulher chegou, tá certo? O que ela tinha? A gente vai aprender isso, esse processo. Ele está perguntando, foi por sintonia? Olha só, a gente vai aprender aqui que a fonte do magnetismo é a tua mente, é você, e o que comanda você é a sua vontade. Tudo bem? A sua vontade. O que vai deslocar a sua vontade é a sua fé. A sua fé vai movimentar, tá certo? Suas forças, que levou a Jesus sempre a dizer, tua fé? Ele disse para a mulher, sim, tua fé te curou. Então o que é que ela fez? Ela movimentou uma vontade, fé, vontade de querer e a certeza que essa vontade pode obter satisfação. A gente vai falar sobre isso, tá? Movimentou a vontade dela, ok? E o que é que ela fez? Quando tocou a veste, tá certo? A vontade de querer e a certeza que essa vontade pode obter satisfação. Ela tinha certeza que ela ficaria curada se tocasse em Jesus. Tudo bem aí? Então vamos nós. A virtude magnética que reside em todos nós sai quando impomos as mãos. As mãos. Né? Jesus fez isso muito, né? O
ok? A virtude magnética, então nós somos usinas magnéticas maravilhosas quando elevamos o pensamento, e usinas magnéticas deficitárias quando baixamos o pensamento. Tudo bem? Ok? Agora vamos nós. Então a gente tem que aprender, a gente tem que viver, e você tem uma força, você pode modificar ambientes, você pode modificar psicosferas, você pode modificar pessoas, você pode modificar a si mesmo, se você aprender como é que você projeta uma virtude magnética. Por isso nós estamos aqui. Aprendendo de forma simples, como ensinou Jesus, a projetar as nossas virtudes, ou uma virtude magnética. Deu para entender aí? Estamos entendidos? Entendido? Então, já que vocês entenderam. Então, levando para o Evangelho, fora a caridade, não há. Então, vocês entenderam o que ele falou? Lembra? A mente, a intenção clara, tudo bem? O sentimento elevado, ele vai o quê? Vai movimentar as redes neurais, certo? Ok? De forma positiva. Ok? Os neurotransmissores equilibrados para gerar um estado emocional equilibrado e vai movimentar o que mesmo? As moléculas mensageiras, neuropeptídeos, que vai atuar onde? Nos genes, na tua genética. Por isso que aí surgiu a epigenética. Um genes pode vir com a pessoa com problema, mas se a pessoa mantiver pensamento elevado, fazer a caridade, fazer o bem, aquele genes defeituoso não vai surgir. Então, o que determina a genética é o campo formado pelos... Quem faz a caridade, então, está numa boa, não está? Entenderam direitinho a importância? E também, muito interessante, né? Por isso que o pessoal vai fazer a caridade com medo ou sem medo? Sem medo, para não gerar estresse. Então todo mundo vai lá feliz, alegre, vamos lá fazer e não com medo. Okay? Muito bom, entenderam aí? Então vamos embora nós. Vamos nós. Incredulidade. Vocês sabem o que é incredulidade? Incredulidade. Pessoas incrédulas. Não a crer? Em quê? Em nada? Incredulidade, gente. Com tudo que ele falou aqui, então, é o desconhecimento das forças que você tem. As pessoas incrédulas desconhecem a força que elas têm. Olha o que ele falou aqui. O pensamento age no corpo físico de forma positiva e de forma negativa. Através de quê? Vocês escutaram o que ele falou? Qual é o nome das moléculas mensageiras? Neuropeptídeo, gente. O teu pensamento vai atuar no teu corpo pelas as moléculas mensageiras. O teu pensamento vai atuar no sistema nervoso pelos neurotransmissores, gente. Menino, pensar bem, pensar elevado, fazer o bem, é só saúde. Então, incredulidade, gente, é você, tá certo? Não acreditar, desconhecer as forças que você tem. Agora vocês acreditam em vocês? Então vamos embora nós. Vamos em frente. Eu trouxe uma imagem, né? Origem e fonte do magnetismo, inteligência e pensamento. Ele já deu mais ou menos uma ideia do que acontece no nosso corpo, né? A força do nosso pensamento, ideias, né? As nossas ideias, intenção clara e sentimento elevado, não é isso? Ok? Então vamos nós, né? Origem e fonte do magnetismo, inteligência e pensamento. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui, pronto. Bora lá, gente. Isso é muito importante, porque muda tudo na gente, ok? Tudo que ele falou, tudo que ele disse, tudo que ele trouxe para o nosso entendimento hoje,
a gente vai reforçar a partir de uma base. Então, qual é a base? A fonte principal de tudo, né? Vamos colocar aqui, Deus, né? Então, Deus tem um significado indiferente para nós que conhecemos o Consolador, certo? Ok? Deus para nós está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é mesmo? Inteligência suprema, causa de todas as coisas, o todo misericordioso, ok? Então, tudo bem? Então, nós temos, ok? Deus, ok? Deus nesse entendimento, nessa compreensão, ok? E todo mundo entende que a lei de Deus está na nossa consciência. Se a lei de Deus está na minha consciência, Deus está em mim? Sim, está em todo o universo. Tudo bem? Fechado aí? Quando eu exercito o bem, eu desperto Deus em mim e faço uma identidade completa com Deus. A força dele em mim, que chega também de todo o universo. Haja poder, haja poder. Por que, Tarcísio? Porque nós já aprendemos aqui que, tá certo? Nós somos filhos do Criador e fomos criados à sua semelhança e... Então, vamos lá então, gente, olha aqui. Então, peraí, se eu fui criado à semelhança de Deus, então eu tenho uma inteligência suprema, emocional, está claro? Emocional, intelectual, social, ok? Então eu tenho todas essas capacidades em mim, é o meu sagrado. Olha o que faz em mim, ele explicou, olha o que o pensamento faz em ti. Emoção e sentimento, quando tu joga isso no teu pensamento, ok? Ele vai ativar no teu corpo, ele vai ativar no teu sistema nervoso, ele vai ativar no teu cérebro, ativa tudo, gente. E somos fonte de todas as virtudes, porque temos a semelhança de Deus. Então, inteligência e virtude está em nós, cabendo a nós desenvolvê-las. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar, desenvolver, nutrir e transformar. Então, atenção, como é que a coisa funciona? Por que eu falei de Deus? Por conta disso aqui, ó. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. Então, vamos ver como é que funcionam as coisas. Deixa eu colocar aqui, então, a base de tudo. Aqui a base. Vamos lá, então. Aqui tem fluido universal? Sim. Aqui tem o hálito de Deus. E a ciência está chegando lá, através do Greg Braden, a matriz divina, que ele está tentando, vamos dizer assim, arranjar ventos que comprove essa realidade. Então, vamos lá, tá certo? Aqui tem fluido universal. E todo o universo tem um fluido universal. Então, o meu pensamento quando eu emito um pensamento, por isso, vou emitir um pensamento aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer uma evidência rápida aqui, peraí. Eu gosto de fazer evidência, todo espírito gosta de fazer evidência, né? Peraí, deixa eu só... Gente, fica quietinho aí, só para me concentrar um pouco. Peguei. Olha só. Eu peguei o pensamento de vocês. Interessante, estou muito poderoso. Vocês estão pensando, o Tarcísio é tão bonito quanto eu. Acertei ou não? Acertei? Então, olha só, eu emiti um pensamento. Quando eu emito um pensamento, eu vou no fluido e dou qualidade a esse fluido. Quando eu dou qualidade a esse fluido, tá certo? O que acontece? Acontece que ele é um fluido positivo, ok? O que ele vai fazer, esse pensamento? Esse pensamento que eu fui no fluido, que é o veículo do meu pensamento, ok? Ele é um pensamento positivo, ele montou um fluido positivo, eletromagnético, e como eu tenho capacidade de criar, ele montou uma imagem, e essa imagem vai ficar, ok? Armazenada numa memória positiva. Quando ela ficar na memória positiva,
ela vai materializar-se na minha mente, no meu cérebro, através de redes neurais e neurotransmissores. Vou explicar direitinho. Tem que saber disso, tem que entender isso. Bora lá, entender. Com base no que ele falou, vamos lá. Um pensamento elevado vai no fluido cósmico universal, a minha mente tem um poder de criar, tá certo? Ok? A minha ideia é um ser organizado pela minha mente, então eu vou formar uma imagem. Então, por exemplo, nossa, que dia maravilhoso, estou bem. Formei uma imagem do Tarcísio feliz, tá certo? Que ficou gravada e armazenada nas memórias positivas, na minha estrutura psicológica, e que vai ser materializada numa rede neural positiva, com neurotransmissores positivos e com neuropeptídeos positivos. O meu pensamento criou uma rede neural, a partir da neuroplasticidade, positiva, ok? Essa rede neural vai, inclusive, por ressonância, ativar as outras redes neurais que eu tenho em mim positiva, e eu vou, nesse momento, por causa desse pensamento positivo, eu vou ser uma pessoa equilibrada física e emocionalmente. Vocês entenderam? Alguém entendeu o que eu falei direitinho? Alguém não entendeu? Isso é muito importante. E aí, porque vem, gente, a importância da caridade, a importância do bem, a importância de criar ambientes positivos. Eu tenho essa capacidade, eu tenho magnetismo, eu sou uma fonte de magnetismo. A minha mente é uma fonte de magnetismo. Tem virtudes em mim inimagináveis. Eu posso viver bem todo dia se eu quiser. E posso viver mal também, se eu quiser. Estamos entendidos até aqui? Posso ir em frente? Todo mundo entendeu? Então eu tenho à minha disposição um reservatório maravilhoso, que é o hálito de Deus, ou o fluido universal, aonde ele é veículo do meu pensamento, o meu pensamento vai nele, está envolvido por ele, eu dou qualidade a esse fluido vai, vamos dizer assim, montar imagens, porque o pensamento é ideoplástico, cria logo uma imagem que vai criar a minha estrutura emocional e psicológica e que vai se materializar numa rede neural, certo? E que vai, a partir daí, desenvolver um neuropeptídeos, que vai criar um ambiente bom e que vai me gerar saúde física positiva. Tudo bem? Mas eu estou falando para nós aqui que só temos pensamentos positivos. Imagina pessoas com pensamento negativo. Inverte o processo. Vai criar uma energia negativa, vai ser armazenada nas memórias negativas, vai desestruturar-se emocionalmente, vai criar uma rede neural negativa com falta de serotonina, com falta de dopamina, e vai ser uma pessoa Isso está claro? Alguma dúvida sobre isso? Eu posso ir em frente? Então, vamos embora. Por quê? Porque, não só a maravilha das informações que está, que o André Luiz trouxe para nós, da doutrina espírita, vamos lá. Pensamento é ideoplástico. Toda vez que eu penso, eu já crio uma imagem. Não esqueça disso, certo? Ela produz imagens que vão compor a sua estrutura psicológica. Então, a sua estrutura psicológica é feita de energias e imagens positivas e negativas. Vamos então. Nossa mente é um núcleo de força inteligente. Está lá no livro, no domínio da mediunidade. A ideia é um ser organizado pelo nosso espírito, que é o pensamento da forma, com a vontade imprime movimento e direção. Então, espera um pouquinho só. Olha aqui o que está dizendo aqui, gente, que isso é mais importante. Esse conhecimento é de fundamental importância, porque quando a gente for fazer a prática hoje, a gente vai usar exatamente isso aqui. Olha só o que ele está falando aqui. Se a ideia, então eu emito um pensamento eletromagnético, formo uma ideia, ali já tem uma imagem, a ideia é um ser. A ideia tem consciência. As nossas ideias, nós somos pessoas tão poderosas que as nossas ideias têm consciência. O que é consciência, Tarcísio? É a capacidade de atender estímulos. Então, quer dizer, Tarcísio, que as minhas memórias armazenadas positivas, todas elas são seres dentro de mim que têm capacidade de atender estímulos? Sim, gente, sim. A gente vai ver isso aqui.
Deu para entender? Alguma dúvida de que você produz uma imagem com consciência? Não é o que estou dizendo não, gente. É o André Luiz. É a neurociência hoje, mostrando consciência, capacidade de atender estímulos. Como assim, Tarcísio? Dá um exemplo. Vamos dar um exemplo. Pronto, vamos dar um exemplo. Vamos supor, tá certo? Vamos supor que a pessoa está na área da enfermaria, dando passe. Ela trabalha na enfermaria. Aí ela se prepara para o trabalho da enfermaria, que ela vai distribuir virtudes magnéticas, né? Ok? Tudo bem? Então, quando ela entra, tá certo? No ambiente da enfermaria, o que é que ela vai fazer? Ela vai, por ressonância, ativar as suas memórias positivas. Então, quando ela ativa as memórias positivas dela, tudo bem? São energias magnéticas. O magnetismo tem a capacidade de se associar, de se ligar. Então, ela já entrando na enfermaria, querendo fazer o bem, o melhor dela vai ativar o quê? O melhor do outro, gente, do outro, independente da vontade dele, independente da vontade dele. Já existe um processo magnético, porque os processos magnéticos, eles acontecem de forma consciente, também acontecem de forma inconsciente, porque o magnetismo, ele cria sintonia. As minhas ideias positivas, gente, entra dentro de casa, vai para dentro da tua casa, tranquilo, o teu melhor vai ativar o melhor da tua família. Agora entra chateado, para tu ver. Dá uns 10 minutos depois, os meninos começam a brigar. É uma briga desgramada, o teu pior vai ativar o pior dos outros, gente. Por quê? Porque está armazenado nas tuas memórias positivas, vou mostrar isso para vocês, ou nas memórias negativas de vocês, o magnetismo que você produz. Tudo é magnetismo. Esse fluido aqui é magnetismo. Essa força maravilhosa que sai da tua mente, da tua vontade. Mas vamos em frente. Aqui é o que eu estava falando, está aqui, ó. O melhor, né, de mim ativa o melhor do outro. Então, trazendo imagem para a gente entender bem esse processo, que isso é muito importante, porque a gente vai fazer nossas atividades no bem, a gente tem que entender que quando eu estou pensando no bem, uma intenção clara, um pensamento elevado, e isso faz com que, por ressonância, eu ative minhas memórias positivas, que vão ativar os neuropeptídeos, que vão ativar redes neurais, tá certo? Neurotransmissores. Então, eu fico completo. Pela caridade, eu fico completo. Pela caridade, eu fico um Deus. Jesus disse, vós sois Deus. Então, vamos lá. Uma frase interessante sobre magnetismo, que está no Livro dos Espíritos, olha. Dá para ler aí? Há entre seres pensantes laços que ainda não conheceis. O magnetismo é que dirige essa ciência que compreendereis melhor mais tarde. Entre os seres pensantes, laços há entre os seres pensantes laços que ainda não conheceis. O magnetismo que dirige essa ciência que compreendereis melhor mais tarde. Vamos entender? Vamos entender então, olha só. Tá certo? As pessoas se interagem, tá certo? Pelos seus magnetismos. Tudo bem? Vamos lá então. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que quando nós armazenamos o magnetismo, nós armazenamos esse magnetismo nas nossas memórias. Então, vamos ter. Nós temos memórias positivas? Temos? Temos o bem que a gente faz, o bom dia que a gente deu, o perdão que a gente deu, tá certo? Nós temos memórias positivas. Elas são vivas, elas são seres. Eles são imagens, são energias, são seres, são personalidades dentro de você, ok? Memórias, cheias de energias, das coisas boas, da caridade que você faz, está tudo aqui. Essas memórias aqui ativam o melhor do outro, daí nessas afinidades. Então, por exemplo, vamos lá, duas pessoas nascem no mesmo lar, tudo bem? Se elas têm vidas passadas em comuns, as memórias dessa convivência estão aqui. Estão aqui ou aqui. Estão aqui ou aqui. Elas vão interagir.
Elas vão criar, muitas vezes, dificuldade de relacionamento. Veja na família, muitas vezes, uma filha que talvez não se dá bem com a mãe. Por quê? Porque dentro dela tem memórias de vivências passadas, que é a imagem da mãe, do passado, está lá. E elas se interagem, então cria uma certa animosidade entre filho, mãe, parente, por aí vai, ok? Então está tudo gravado ou nas memórias positivas ou nas memórias negativas, tudo bem? Então esses laços que prendem as pessoas por afinidade ou não tem afinidade. Entendido aqui? Entendido? Aí o que eu estou falando? Essas memórias aqui, gente, elas vão materializar-se numa rede neural. Aqui, ó. Uma rede de neurotransmissores. Aqui um neurônio, eu botei aqui, está aqui, ó. A chamada neuroplasticidade. Então, elas vão materializar-se aqui em redes positivas, que são as memórias positivas, que vão gerar o quê? Vão gerar uma estrutura emocional, tá certo? Um neurotransmissor, uma serotonina legal, a dopamina legal, tá certo? A noradrenalina legal. Uma pessoa equilibrada, ela vai atrás de um psiquiatra? Nunca. Agora, as redes neurais negativas as memórias negativas vão produzir redes neurais negativas com déficit de serotonina, noradrenalina. Elas vão no psiquiatra? Vão, você pode ter certeza que elas vão. Porque o psiquiatra vai dizer para ela o quê? O colega vai dizer o quê? Vai passar um antidepressivo que é nada mais, nada menos de quê? Que compensa a falta de serotonina. Os inibidores de serotonina, os inibidores de noradrenalina, e vai gastar um dinheirinho. E de onde é que vem isso, Tarcísio? Da tua vivência, da tua estrutura emocional. Só tem um detalhe, vamos lá. Tu vai trabalhar numa enfermaria doando a tua virtude divina, ou no grande condomínio doando a tua virtude, ou fazendo o bem de um modo geral. O que vai acontecer? No momento em que tu emite um pensamento bom, uma intenção boa, um desejo do bem, tu vai ativar tuas memórias positivas, que vai ativar as redes neurais positivas, que por ressonância vai ativar todas as redes neurais positivas. Tu vai ser uma pessoa sempre equilibrada emocionalmente, gente. Porque tu faz o bem, porque tu realiza o bem. Não esquece, o teu comportamento no bem, ele vai ampliar, se já estiver, redes neurais positivas, que por ressonância vão ativar todas as redes neurais positivas. Como assim, Tarcísio? Eu vou dizer para vocês. Vamos supor que você era criança e gravou um dia maravilhoso em que lá na escola, tá certo? Seu pai e sua mãe foram lá e você assistiu, você ficou feliz, você participou, ficou gravado em você um momento maravilhoso. É uma rede neural positiva. O bem que tu faz hoje, por ressonância, ativa essas memórias, essas redes neurais. Ou seja, traz elas em evidência. Se traz elas em evidência, vão fortalecer, tá certo? Os neurotransmissores, vão fortalecer as moléculas mensageiras, os neuropeptídeos. Tu vai ter uma pessoa sã de corpo e de mente. Vocês entenderam isso aí? Isso está claro? Então, até aqui entendeu, porque a gente veio mais ou menos complementar o que ele falou. Vamos para frente. Correntes e campos magnéticos, fluidos e vibração. Então, atenção, porque na prática vocês têm que saber. Bora lá, eu botei 2 campos aqui eletromagnéticos. Campos eletromagnéticos é formado pelo pensamento, tudo bem? Aqui é um campo, olha, tá certo? Esse campo, ele interage, ok? E aí, o que o nosso benfeitor André Luiz diz? Na formação do campo magnético é o pensamento que dá qualidade ao fluido. Então, nós temos aqui um fluido positivo. Aqui nós temos um fluido negativo. Ok? Se é um campo eletromagnético, os campos... Imagine uma chama de vela, tá certo? Ok? Esse campo eletromagnético, ele vai se projetar, tá? 1/2, 1/4, 1/16, 1/32, sem nunca chegar a 0. Ele vai criar sintonia com os campos equivalentes.
lentes. Menino, se eu tiver com um campo desse aqui, ó, numa segunda-feira, tu vai sintonizar com os mesmos campos, porque tu fez uma configuração. As configurações mentais é que geram sintonia. Então, existe um processo de sintonia. Então, vamos nós. Só para vocês entenderem como é que ele vai se projetar. Vamos aqui. Rapidamente, está aqui os campos, tudo bem? Eles vão, então, se projetar em forma de ondas magnéticas. Vai ser em forma de ondas, olha. Tudo bem? Fechado? Então, nós possuímos, tá? Aqui, conforme o teor do nosso pensamento. Esse campo aqui, ele vai se projetar geralmente nessa onda aqui, ó, onda mais curtas, porque ela tem a capacidade de destruir ondas longas e médias. É tipo assim, eu estou com um pensamento elevado, tudo bem? Aqui, ó, eu estou produzindo ondas curtas. Essas ondas curtas, quando elas se projetam, tá certo? Elas mudam o ambiente. Então, eu chego para ele, feliz da vida, tá certo? Amigo, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Eu estou com um campo magnético positivo, com ondas curtas, ok? Eu consigo fazer uma geral nele e as ondas nascidas do campo magnético dele negativo, eu vou transformar. Eu transformo, porque quando as ondas curtas, onda curta com onda curta se casam, aumenta a frequência e a coisa muda. Tá certo? Mas se tu tá numa onda mais longa, como é que tu tá? Mais ou menos. Vai melhorar. Rapaz, para mim não. Entendeu? Ok? E eu chego com esse campo aqui, ó, onda curta, eu não só mudo a vibração dele, como eu mudo a vibração do ambiente. Olha o poder da prece. Ela vai sempre em ondas curtas e cria um campo, uma configuração positiva e se conecta de forma positiva. Tudo entendido aqui? Já? Então, quando você está chegando em casa do trabalho, como é que vocês chegam lá? Ondas curtas. Cheguei, amor. É assim, amor, quem chega lá? Cheguei, amor. E já muda tudo, tá certo? Ok? Tira as raivas todas que tiver, tá certo? Nesse dia, minha esposa não me pede dinheiro. Mas chega para baixo para tu ver. Entendeu? Isso vale para tudo, no trabalho, em tudo, inclusive no trânsito. Então vamos nós aqui. Atenção, até aqui tudo direitinho? Tá bom, tá bom. Agora eu vou colocar algo muito interessante que vai reforçar isso aqui para a gente entender, tá? Eu vou trazer uma imagem. A espiritualidade que pediu para me fazer isso aqui. Por quê? Porque tem um banho, tem água frutificada no grande condomínio e nas enfermarias. Então, bora lá. Você sabe que imagem é essa aqui? É a imagem de uma molécula de água envolvida por um pensamento positivo. Existem 2 estudos, um científico e um que está na doutrina espírita, no livro Nosso Lar. Bora lá. O primeiro estudo é do Dr. Masaru Emoto. Uma molécula de água magnetizada. Olha que beleza, um cristal. Por acaso vocês sabiam que o sangue de vocês, 90% é de água? Vocês sabiam disso? Dá uma olhadinha no Google lá. Olha lá. Quanto é que eu tenho de água no sangue? Pode olhar lá no celular para vocês verem. 90% é água. Menino, então teu sangue vai adoecer. Conforme os teus pensamentos, gente. Em cada célula tem uma gota d'água. Então, bora lá. O que diz a doutrina espírita no livro Nosso Lar? Vocês já leram o Nosso Lar? Deram uma olhadinha lá nos bosques das águas, no rio azul que tem lá? Vocês já deram uma olhadinha o que está lá escrito lá? Vou puxar aqui de repente, tá? Só para vocês saberem. A água receptiva e também criadora. Criadora. Por que, Tarcísio? Conforme o pensamento. Na casa de vocês tem água?
Vocês sabiam que o André Luiz diz que a água que está na casa de vocês é manipulada pelo pensamento da gente? É porque vocês só têm pensamento bom na casa de vocês, mas se vocês tivessem pensamento ruim, de briga, na casa de vocês, a água que está lá está toda contaminada. Lê nosso lar. Lê o nosso lar. Olha o que mais ele diz. E esse processo da água, ele não só serve para processos mentais, não. Processos emocionais também. Ela é capaz de modificar o processo emocional, segundo André Luiz. Olha aqui. A água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Ela é o elemento mais receptivo aos nossos pensamentos. Aí o que ele fala? A água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores, absorvendo ódios, amarguras e ansiedades. Mas também pode criar ódio e ansiedade, conforme o teu... Gente, dá uma leitura nessa parte aí do nosso lar. Ele fala dos bosques das águas no Rio Azul que tem lá. É tão importante que lá no nosso lar, só quem manipula a água são os ministros da união divina. Não entendi. Acústica? Não entendi. Não entendi. Não? Isso. Os ministros da união divina são os mais evoluídos do nosso lar, são eles que manipulam as águas, que eles trazem fluidos. Ele falou da importância. No grande condomínio tem banho? Tem. Entendeu agora o banho do grande condomínio? Então, o ambiente mental do banho. No grande condomínio tem água fluidificada? Tem. Olha, tá certo. No grande condomínio oferece sopa? Tem. Pode ser fluidificada? Oferece pão? Pode ser fluidificado? Tá bom então. Então, você tem roupa limpa também. Tudo pode ser fluidificado. Tudo pode ser magnetizado. Uma virtude que você quer, tá certo? Você tem 80% de água, está nas suas células. Elas podem ser elementos degenerativos ou elemento positivo. Alguma dúvida? Pode ir em frente? Posso? Então, bora. Então, vamos lá. Como é que o negócio funciona, tá? Está nesse livro aqui, tá? O Espírito quer. O Espírito quer. Você quer. Querer. Vou explicar esse querer aqui. O perispírito transmite, o corpo executa. Horas póstumas. Aqui eu coloquei os chakras, tá? Aqueles aqui, ó. Ok? Então, vocês lembram a definição de fé? Rapidamente aqui. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Fé, a vontade de e a... Então, peraí. Então, o que vale como fonte principal é a sua mente, independe de onde você colocar mãos, independe de tudo isso, gente. O que vale é aqui, ó. O que vale é aqui. Independe de você fazer assim, fazer assim, fazer assim, fazer assim. Independe, o que vale é aqui. Tá certo? Então, quando eu chego aqui e ergo minhas mãos, como Jesus nos ensinou, quem vai conduzir a minha força magnética para o perispírito absorver é a minha. Isso está claro? Isso está claro? Por favor. Não tiver claro, vocês perguntem. A gente pode discutir, tá certo? Ok? Tudo bem? Então, vale a sua vontade. Vale a sua vontade. Vontade. Por exemplo, vou dar um exemplo claro, do poder magnético. De repente, você está em casa, tem filho pequeno e começa a chorar. Tá certo? A gente que é pai
e é mãe ou familiar, quando uma criança começa a chorar, tá certo? Ok? Nenhum daqui vai dizer, esse menino está me enchendo o saco hoje. Né? Concorda? O que é que a gente vai dizer? O que é que o bichinho tem? Aí você vai fazer o quê? Você vai mentalizar o seu pensamento, projetar o seu pensamento em direção à criança e transferir para ele uma virtude magnética. Isso está claro? Isso ficou bem claro? Em vez de... O colega do trabalho chegou zangado, o chefe está lá. Em vez de tu ficar dizendo, desgraçado desses chefes, só porque é chefe, tomara que morra. Não. Senta na tua cadeira, manda uma virtude magnética para ele positiva, tipo um abraço. Deu para entender? A gente vai praticar isso. A gente vai praticar. Então vamos lá. Entendido então aqui, vontade de querer, então a fé movimenta, né? É movimento, fé é movimento, vontade de querer e a certeza que essa vontade pode obter satisfação. Eu movimento as minhas forças, eu movimento o meu sagrado. Qual é o meu sagrado? Minhas e minhas Beleza, então. O perispírito vai transmitir, quem vai receber são os centros vitais, que vai dar um trabalhinho. Eu não vou falar sobre centros vitais, tá, gente? Mas olha aqui, os centros vitais, só rapidamente, olha, aqui, eu peguei lá do livro No Mundo Maior, do André Luiz. Nós temos aqui o responsável pelo sistema nervoso, olha, ele está ligado ao sistema nervoso, cada um deles, ó, ok? Semidócrino e psíquico, tá certo? O laríngico aqui, que é a tireoide, o coração, o baço, aqui a área do estômago, aqui o genésico. São os básicos, tudo bem? São centro de força do corpo espiritual, tudo bem? Porque a alma não consegue atuar no corpo direto por causa da vibração. Ela precisa de um laço, e o laço se chama perispírito. Então vamos aqui. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim, irresistível. A vontade de querer e a certeza que essa vontade pode obter satisfação. É uma intenção clara e um sentimento elevado. Então, se o meu pensamento é ideoplástico, eu então me projeto. E eu crio, eu me projetando energeticamente, eu posso me criar, eu posso me projetar, fazer um processo de automagnetização em mim, imaginando luz e me vendo, sentindo que eu sou luz. Eu posso fazer o que eu quiser de bom. Posso fazer de negativo, mas eu vou ser responsável. Eu posso fazer o que eu quiser de bom para mim, Eu tenho, ele falou, uma farmácia. Tá certo? Eu tenho poder, eu tenho o sagrado, eu tenho Deus em mim, eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho poder, eu tenho força, e é isso que a gente precisa aprender. Mas vamos nós aqui. 10 minutos para a pergunta. A pergunta, para eu dar o microfone aqui. Pergunta para o Ximenes, tá? Boa tarde. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Peraí. Vê se vai aí. Foi? Oi, agora sim. Boa tarde. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte. O senhor estava mencionando aquela situação que a pessoa chegava, às vezes, com um bom pensamento, com uma boa energia em casa, e aí conseguia transmitir para as pessoas que estavam em casa com uma má energia. Independente da vontade dele, tá? Certo. Porque as memórias dele, ele configurou a mente. Atenção, lembra do celular? O celular, ele se conecta por quê? Porque tem uma configuração no chip, uma configuração digital. A configuração da mente é quântica, são as ideias. Então, se eu entro num lugar configurado com a ideia positiva, o que vai acontecer? Eu vou ativar por ressonância as minhas memórias positivas, vou ativar minhas redes neurais, meu corpo, a partir dos neuropeptídeos vão ficar bem, então eu vou entrar equilibrado.
esse material aqui, esse campo, tá certo? Ele vai ativar os campos positivos, tá certo? Ou negativos da casa. Mas fazendo transformações, tá? Tá. Diga. Essa parte ficou perfeita, ficou clara para mim, e inclusive a gente sente até intuitivamente isso. Isso, beleza. Agora, o que a gente deve fazer para não ocorrer uma inversão? Ou seja, você chega bem e aí se contaminar com a energia que está ruim. E às vezes de uma pessoa que chegou com um problema muito sério do trabalho, uma esposa ou um irmão que chegou com um problema muito sério do trabalho, e aí como você fazer, você chegou bem e não ocorrer uma inversão, em vez de você deixar todos os outros bem, você se contaminar com energia ruim. Essa que é a minha dúvida. O que nós falamos aqui? Nós falamos dois aspectos do processo. Você entendeu a pergunta dele? Então, ele chegou bem, tá certo? Ok? Mas se contaminou com uma pessoa, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que não estava bem, tá certo? Bora lá, gente. Como foi, o que aconteceu para a minha configuração mental mudar? Lembra? Eu estou falando aqui que o que gera, tá certo? O que gera conexão é a minha configuração mental. Tudo bem? Fechado? Configurou é uma ideia. Eu chego com uma ideia positiva. Tudo bem? Fechado? Está tudo positivo em mim. O meu campo pessoal está positivo. As ondas magnéticas ao meu redor, eu estou projetando, é só positivo. Aí tem uma pessoa negativa. O que é que eu faço? Aí a pergunta, né? Para não me permitir me contaminar com a ideia negativa dela. Vamos lá, a pessoa que está negativa, ela está configurada negativa, ela está com as memórias negativas, tá certo? Ela está se projetando em ondas curtas, não. Longas ou médias, tudo bem? Não esqueça que a vibração positiva, quando ela vai em ondas curtas, ela tem a capacidade de modificar outros tipos de ondas. Elas não se somam. Elas não se somam. As ondas longas se somam. As ondas curtas também se somam se tiver a mesma configuração. Então, bora lá. Onde é que eu baixo? A não ser que eu baixo assim. Eu cheguei positivo, tá certo? Ok? Aí, de repente, eu escuto aquela mesma ladainha de sempre, todo dia. Aí eu, nessa hora, eu digo assim, meu Deus, reclamando de novo. Baixei a vibração? Baixei a vibração? Baixei. Tá bom, e para não baixar a vibração? Bichinha está doente, deixa eu dar logo um abraço nela aqui. Que Deus te abençoe. Não esqueça que o que vai determinar, tá certo? O meu campo, a ativação por ressonância, a minha configuração. O que é configuração? Ideias. Então, se eu sair daquela ideia, tá certo? Com uma ideia mais negativa, eu vou entrar em contato com ela. Tudo bem? Aí vamos lá. As vibrações negativas, elas são mais pesadas, tá certo? Elas são pesadérrimas, porque elas têm emoções negativas, ok? Tem sentimentos negativos, elas são muito pesadas, tá certo? Ok? Então, o que acontece? Se eu baixar a configuração, eu vou me permitir receber a carga dela. Deu para entender? Então, qual é a chave do processo? Configuração mental. Não mude. Tudo bem? Não mude. Se mudar, volte logo. Se mudar, volte logo. Porque às vezes dá uma raiva em você. Nossa, peraí, só reclamação. Mude logo. Tudo bem? Fechado aí? Todo mundo entendeu? Gente, pensando no celular. O celular só recebe comunicação porque está configurado. Ele está configurado no número de vocês. Tá certo? Digitalmente. A mente é a ideia. Se eu abrir uma ideia, eu configuro minha mente. Aonde eu estiver, eu me comunico. Tudo bem? E pior que eu entro em rede, eu posso entrar numa rede negativa ou numa rede positiva. Fechado? Vamos lá. Pode colocar aí para ele aí. Dentro desse tema, eu gostaria de saber se a pessoa que estava negativa pensou o dia todo negativo e saiu. Você vai ser influenciado pelo ambiente? O ambiente influencia, assim como uma pessoa... Porque você estava falando sobre uma pessoa para outra. Sim.
Mas o ambiente influencia também? Plenamente. Psicosferas. Então, atenção. Pegando mais ali. Entenderam o ambiente? Atenção. E, gente, que pergunta interessante. Atenção, gente, isso é muito importante, tá bom? Olha, gente, o que nós falamos aqui? O fluido cósmico, nível, ele está em tudo, não está? Está dentro da nossa casa? Está. Então, o meu pensamento negativo vai nele e monta, certo? Uma imagem e vibrações negativas, tudo bem? Então, ele cria uma psicosfera negativa. Então, tem campos, tem ambientes, né, que a gente chama de psicosferas negativas. Por quê? Porque todo o móvel, relógio, roupa, água, absorveu o ambiente negativo daqueles pensamentos. Por isso que quando de repente tu entra num lugar e tu, ali tem uma psicosfera negativa formada pelo magnetismo negativo de uma pessoa que talvez não esteja ali, ela já tenha saído, mas está lá. Ela deixou impregnada no ambiente o magnetismo, a força magnética negativa, repulsiva, tudo bem? Que ela foi no fluido universal, deu qualidade a ele e associou naquele ambiente. Então você vai encontrar os móveis, os objetos, tá certo? Ok? Os objetos, fechado? Tudo impregnado com aquela energia. É fácil isso que ele está falando, olha só. É porque eu não sei se existe mais isso hoje, mas, por exemplo, você entra no seu trabalho e tem alguém que é fofoqueiro. Ainda tem gente fofoqueira? Acho que não, né? Não? Ainda tem? Então, a mesa dela ali, a mesa dela é a mesa da fofoca. Tudo bem? Menino, ela não está na mesa dela. Ninguém. Passa perto para tu ver. A energia da mesa dela é uma energia negativa que ela impregna ali, tá certo? Ok? E deixa o magnetismo negativo ali, que tu sente o impacto. Ela é repulsiva. Então, sim,